Acho que já está na hora de eu introduzir o conceito de funções polinomiais. Uma função polinomial é uma função que pode ser escrita através de um polinômio, ou seja, uma função na forma f de x é igual a n vezes x na n mais a n-1 vezes x na n-1 mais a n-2 vezes x na n-2 mais reticências mais a3 vezes x na 3 mais a2 vezes x ao quadrado mais a1 vezes x na 1 mais a0 vezes x na 0. Aliás, x na 0 é simplesmente 1, né? Então a gente não precisa escrever ali. E n pertence aos naturais. Então, é basicamente x elevado a expoentes naturais sendo multiplicados por alguns números, né? Esses a's aqui são os coeficientes, são os números que multiplicam os x. Então, por exemplo, a função f de x é igual a x na 10 mais a raiz quadrada de 2 vezes x na sétima mais 3 meios x na quinta menos 4 terços x ao quadrado menos 2. Uma função polinomial. F de x é igual a x ao cubo menos x. Também é uma função polinomial. F de x é igual a 7. Também é uma função polinomial. E talvez você esteja se perguntando, mas cadê o x nessa função? Eu não tenho nenhum x aparecendo aqui. Na verdade, o x ele está escondido, né? Eu posso colocar aqui um x na 0. Né? E x na 0 nada mais é do que 1. Então, eu não preciso escrever ele na multiplicação. Agora, não são funções polinomiais funções do tipo f de x é igual a 3 na x, onde o x está no expoente. Nós vamos ver que é uma função exponencial. F de x é igual ao logaritmo de x na base 2. É uma função logarítmica, também não é polinomial. F de x é igual a x na 1 meio. Também não é uma função polinomial, porque eu tenho um expoente que não é natural. E assim por diante. Nós vamos estudar principalmente a função do primeiro grau e a função do segundo grau. Uma função polinomial do primeiro grau é uma função onde tenho no máximo x elevado na primeira potência. Então, é uma função que pode ser escrita como ax mais b. E uma função do segundo grau é uma função onde eu tenho x na segunda potência, que pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a função do primeiro grau, também chamada, aliás, em alguns livros de função afim, e função do segundo grau, que nós vamos estudar. Na verdade, nós já estamos estudando a função do primeiro grau há um tempo, né, nos vídeos sobre gráficos, enfim. Mas as características das funções do segundo grau são um pouco mais específicas, nós vamos estudar um pouco mais a fundo nos próximos vídeos. E antes de terminar o vídeo, só para lembrar uma coisa, eu já falei em alguns vídeos que todas as funções polinomiais que podem ser expressas através de polinômios encostam no eixo y no valor do seu termo independente. Vamos entender o porquê disso. Se eu tenho um plano cartesiano, a gente sabe que os pontos que estão em cima do eixo y têm coordenada x é igual a 0. Então, se eu colocar x é igual a 0 dentro das funções polinomiais, o que vai acontecer? Todos os termos que têm um x vão se cancelar, né? Eles vão desaparecer, porque 0 na n é 0, 0 na n-1 é 0, tudo que tiver x vai virar 0, que eu vou colocar um 0 no lugar do x. E o que vai sobrar? Vai sobrar o termo independente, o termo que não tem um x multiplicando para cancelar. Então, o valor da função polinomial, quando x é igual a 0, vai ser sempre o termo independente. Então, por exemplo, se eu tenho uma função f de x é igual a 3x ao quadrado mais 1, nós vamos ver mais tarde que esse gráfico é uma parábola, etc, etc. Mas eu sei que ele vai encostar no eixo y, aqui no mais 1, no termo independente. Se eu tenho f de x é igual a x ao cubo, só x ao cubo, eu sei que ele vai encostar o eixo y aqui no zero, né? Porque o termo independente eu poderia escrever mais 0. E assim por diante. Mas então agora sim, era isso e até o próximo vídeo.